Fala rapaziada, começando mais um conteúdo aqui no canal. No vídeo de hoje aí a gente vai fazer um degradê na zero. Vou mostrar para vocês aí essa explicação que eu passei no vídeo anterior. Para quem não assistiu, vai na aula anterior aí que você vai ver o que eu vou passar aqui agora, entendeu? Para não ficar dúvida. Pessoal, aqui a gente vai fazer um degradê na zero, né? A gente vai primeiro definir a altura desse degradê, que seria o mid fade. Então eu vou tirar a medida, né, com o dedo, mas depende muito do cliente, do barbeiro. O barbeiro que mede com 2 dedos, 1 dedo, então isso varia muito de profissional para profissional. Você vai medir aí conforme fica melhor para você. Tem gente que tira a medida no pente, né? Então vai muito do profissional que vai executar o trabalho. Aí então, pessoal, vou marcar aqui com o dedo. Com o dedo eu vou vir fazendo a marcaçãozinha da zero aqui, ó. Baixa um pouquinho. Vou marcar, pessoal, até a parte de trás ali e vou parar. Eu não vou continuar, porque para mim não se perder desse outro lado aqui. Desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar um dedo e eu vou vir marcando aqui, ó. Estou usando a zero baixa. Depois eu vou voltar e vou ver se essa linha ela está reta, se ela está certinha, né? Aí eu só vou vir ajeitando aqueles pontos que ficou ali. Vamos lá. Ela já igualou. Ela não precisa estar tão perfeita, pessoal, porque depende muito do crânio do cliente também. Tem cliente, pessoal, que vai ter um calombinho de um lado, vai ter um afundado do outro. Então, tipo, a linha pode mudar a risca dela. Então, isso pode atrapalhar com que você queira fazer uma risca tão perfeita e acaba que depois estraga o corte, acaba subindo demais. Então, tem que cuidar bastante com isso daí. Então, a gente passou a zero baixa aqui agora. Deixou bem marcadinho. Deixa bem cortadinho, pessoal. Passa e deixa ela bem cortada mesmo na zero. A gente vai estar preparando para poder usar a máquina de acabamento. Vai ficar assim, rapaziada. Esse vídeo aqui vai ficar um vídeo grande porque eu vou fazer um vídeo sem corte. Vou mostrar pra vocês como a gente faz aqui na barbearia. Agora eu vou vir com a máquina de acabamento. Pessoal, essa máquina aqui, ela é uma máquina de acabamento, ela não é aquela de acabamento para fazer desenho. Essa máquina aqui, ela é para raspar na zero mesmo, para deixar bem raspadinha, ela não serve para desenhar. Ó, como que ela deixa bem, mas bem carequinha mesmo. Ela fica bem zerada. Atenção na hora de passar a zero da máquina de acabamento com a zero da máquina de corte. Quando você for fazer o encontro da de acabamento com a máquina de corte, você tem que passar a máquina tirando ela para fora, movimento em C, ó. Senão o homem vai marcar mais para cima, aí você vai começar a subir o degradê. Vamos vir rapando aqui, ó. Tudo que ficou para baixo da zero, da máquina de acabamento, a gente vai rapar. Daí vai ficar mais. Daí eu vou passar mais um pouco.
Agora, pessoal, com o pente 1, a gente vai passar um dedo acima do pente 0. Agora a gente vai vir com o pente meio. Lembra daquela aula anterior que eu falei sobre o pente 0, o pente 1, e entre o pente 1 e o pente 0 tem o pente meio, que seria esse daqui. Então a gente vai passar esse pente de disfarce entre a 0 baixa e o pente 1. O movimento em C. A gente vai entrar para dentro do pente 1 em questão de meio dedinho aqui, ó. A gente vai dar outra linha, entre o pente 1 e o pente 0. Vai criar um pente meio. Vai entrar com o corte delegado, saber o tempo a gente vai invadir um pouco mais pente 1. A gente vai trabalhar agora com a alavanca da máquina. A gente vai deixar ela na metade da máquina aqui, ó. Costuma falar 0.5, intermediário. Uma dica que eu dou é não se preocupar com a linha que se ficar embaixo aqui da 0. Depois a gente volta com a 0 e a gente tira a marcação. O foco que a gente tem que ter agora é entre o pente 1 e o pente 0, que é o pente meio que a gente está tirando a máquina. Então a gente vai focar só no pente meio. E a gente vai esquecer dessa linha da 0 de baixo mesmo. O que acontece? A parte da nuca aqui, a parte de trás do cabelo, ela tem costume de ter mais folículos de cabelo, tem costume de ter mais cabelo. Então quando você marca com a 0, aqui demora mais para disfarçar do que a lateral. A lateral ela já some bem a marcação da 0, mas aqui na nuca ela fica mais marcada. Por isso que depois a gente tem que fazer outro tipo de procedimento. Agora, pessoal, com a 0, a gente vai tirar a marcação que ficou da 0 aqui, ó. Só que aí a gente vai trabalhar também a alavanca. A gente vai usar também a alavanca na metade da máquina, que é a 0 intermediária. Beleza? E a gente vai passar em cima entre o pente 1, pente meio e 0, baixo. Vamos invadir o pente meio que a gente usou anteriormente. E já vai começar a sumir essa marcação. Intermediário já dei uma subidinha um pouquinho mais. Por quê? Para tirar um pouco mais a marquinha embaixo. Se eu quiser invadir um pouco mais o pente 1, eu tenho que baixar mais a alavanca. Por que quer dizer isso? Porque acima da 0 é o pente meio e o pente 1. Então se eu quero usar, disfarçar mais no pente 1, então eu tenho que baixar a alavanca para que a lâmina da máquina suba e ela alcance o nível da 1. Que é onde eu vou estar criando um polimento nesse corte. Ó. O corte fica bem cortadinho. Eu vou, passo, não saiu a marca, eu vou dando uns toquinhos na alavanca para cima. Até com que saia totalmente a marcação dela. Agora eu voltei com a 0 baixa para pegar mais embaixo na marquinha. Então eu não posso subir muito para cima com a 0 baixa, senão vai marcar lá na 1 daí. E o corte já começa a ficar daquele jeito, bem disfarçadinho. Pessoal, o jeito que eu estou ensinando vocês é para quem está aprendendo, para vocês trabalhar com a alavanca, entendeu? Para não ter perigo de marcar.
Eu vim trabalhando só com a pontinha da máquina, na zero totalmente baixa. Pegando os pontos mais escuros ali para deixar bem limpinho o degradê, sem marca nenhuma. E com a ajuda do espelho também, eu vou olhando para ver se não tem marca. E o degradê vai aparecendo. Se você não está entendendo o que eu estou explicando aqui, você precisa assistir a videoaula anterior desta, onde eu ensinei a sequência dos pentes. Você precisa entender a sequência dos pentes da máquina de cortar cabelo. Então vai aí no canal, acha o vídeo anterior e que vocês vão aprender, vocês vão entender. Do outro lado lá, eu usei só o zero baixo e já resolveu. Aqui eu já estou usando, desse lado eu já estou usando a zero mais intermediária. Agora eu vou usar a zero baixo para mim poder vir mais perto da zero para tirar a marca. Agora, rapaziada, a gente vai vir com o pente 1,5, todo na baixa, alavanca para cima, beleza? Passar um. Agora, pessoal, a gente vai voltar com o pente 1, né? A gente vai usar o pente 1 intermediário também. E a gente vai passar nessa linha que ficou aqui, ó. Rapaziada, vou pedir para vocês prestar bastante atenção agora nessa parte aqui, com o jeito que eu passo a máquina, que é uma coisa que muitos canais não mostram, pessoal. A máquina eu não vou passar em torno de toda a perna assim, ó, entendeu? Porque aqui eu tenho um pente maior, eu tô com o pente intermediário, intermediário. Então o que vai acontecer? Se eu passar aqui entre o pente 1 e o pente 1,5, o pente 1,5 é reto, entrando para dentro do corte, vai marcar de novo. Então eu tenho que passar polindo. Presta bastante atenção como eu vou passar o pente agora, ficar reto assim, ó. Quando chega na curvatura da cabeça dele, que era para a máquina ir para dentro do cabelo, a gente vai fazer para fora, ó. Com o peito da máquina, o que eu estou fazendo? Eu estou polindo o corte do cabelo. Estou polindo. Se eu quero subir mais um pouco o pente 1, eu vou abaixar mais a alavanca, que vai alcançar o pente 2. Aí fica a pergunta, por que eu usei o pente 1,5? Pessoal, o pente 1,5 é fundamental para fazer o encontro dos pentes. Se eu pomar pente, o degradê não fica a mesma coisa. Eu poderia passar aqui, sei lá, a 2 e depois passar um alta. Só que não fica a mesma coisa o degradê. Por isso que você tem que seguir a sequência. Então vai ser 0, 1, pente meio. Depois vai ser o 1,5 e o pente 2. E aí um pente vai encaixar com o outro. Para você entender, você tem que assistir a aula anterior dessa. Para você entender. Ó, essa parte aqui, ó, é onde que vai dar o quadradinho do cabelo dele. Pode ver que eu chego aqui com a máquina e eu já tiro assim, ó. Ó, aqui eu bico ela. Quando eu chegar lá eu jogo para fora, ó. Ó.
Eu tenho que saber que para mim bicar a máquina é só onde está a marca. Eu não posso bicar ela mais para cima, porque senão ela vai marcar mais em cima. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou virar, eu vou olhar lá no espelho para ver como é que tá ficando. Degradezinho polidinho, tal. Agora eu vou voltar com o pente meio, só que agora eu vou usar ele todo alto. Usar o pente meio todo alto, do mesmo jeito que eu passei o pente 1, ó. Ainda mais essa parte aqui que tá mais escura, ó. Essa parte aqui, ó, já tá bem clara, porque tem algumas faminhas do cabelo dele. Então eu não vou passar, vou pular ela e vou para trás. Vou voltar e vou olhar ela de novo. O degradê já começou a pegar forma. Agora eu tô com o pente meio baixo, pessoal. Eu tô invadindo o pente 1 com o pente 1,5. Só que a precisão que você tem que ter na mão é muito firme ali, sabe? Você não pode entrar com a máquina, senão já era. Vai marcar mais pra cima. Tem que ter bastante precisão na hora de passar a máquina. Por mais que eu faça rápido, é que eu já tenho costume, entendeu? Agora se eu fosse fazer devagar, eu ia passar ela assim, ó, com a ponta, entendeu? Aqui que é mais escuro, aqui já é mais claro, como eu falei, né? Aqui que é mais escuro, então eu já ia passar ela aqui, ó, já tirando mais assim, ó, subindo um pouquinho mais, né? Só que pulindo o corte, ó. Olha que legal, ó. Como se tivesse uma ponta de um lápis aqui e eu estivesse pintando o cabelo dele. Aí agora, pessoal, vou mostrar como a gente pode fazer a parte da nuca. A gente vai fazer a mesma coisa, vai voltar com o pente 1 intermediário e vai passar em cima daquela linha que ficou, daquele relevo que ficou, ó. Como eu tinha falado, essa parte aqui ela é mais escura na cabeça, então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho para ela ter que disfarçar um pouquinho mais para ela ficar igualada aos laterais. Agora eu vou usar o pente 1 baixo, todo baixo, pegando mais na linha que tem aqui embaixo, ó. Vou passar polindo também o corte. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou olhar lá no espelho, entendeu? Identifiquei uma marcação do pente 0. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar com o pente 0 novamente, entendeu? Vem aqui, ó, tá tendo uma marca aqui, ó, da 0 aqui, ó. Bem fraquinha. A gente vai voltar com o pente 0. Na dúvida, não vai passar o 0 baixo mesmo. Vamos passar o 0 um pouquinho mais alto. Vamos ver se vai tirar. Se não tirar, a gente usa o 0 todo baixo. Tá cortando. Vamos ver agora se já saiu a marcaçãozinha da 0. Ó, já deu uma disfarçada a mais já, ó, no corte. Também eu vou passar polindo o corte, rapaziada. Voltar. Deu bastante corte já. Aqui vai dar um pouquinho mais. Voltar bem, né?
coisa legal também para você observar no espelho, você olhar e ver se não tem escadinha no cabelo dele aqui, ó, entendeu? Você consegue ver. Se tiver escadinha, é porque tem que passar o pente anterior um pouco mais alto também. Tava usando o pente meio, agora eu vou usar o pente 1. Vai vir com um de novo intermediário. E vai passar em cima da linha aqui, ó, que ficou. O pezinho dele tá descendo aqui e fazendo assim. Então se eu fosse fazer o pezinho dele conforme está aqui o desenho, ele ia ficar assim, sem invadir muito, certo? Só que a gente vai fazer o pezinho para parecer que foi feito o pezinho, ó. A gente vai definir a ponta do pezinho aqui e a gente vai tirar um pouco aqui, ó. Só dar uma quebradinha aqui, ó. Definir a pontinha do pezinho. Agora a gente vai molhar em cima. Usar uma pomadinha da Fox caramelo. Passou o cabelo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não entendeu sobre a sequência, volta no vídeo anterior que eu falo sobre a sequência dos pentes, tá bom? E aqui tá o cabelo do homem finalizado aí, pronto. E é isso aí. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários aí, segue no Instagram lá, deixa o joinha aí pra fortalecer nós. Tamo junto.